Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, nós lemos assim: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram e o seu insensato coração se obscureceu. Nós estamos olhando as obras da criação de Deus nos últimos vídeos que fizemos. Querido, o apóstolo, ele diz para nós aqui na introdução da carta aos Romanos, que Deus escreveu 2 livros. Deus escreveu a Bíblia, ou Deus inspirou a Bíblia, como palavra sua, como palavra de Deus, e Deus escreveu um livro em 3D. Deus inaugurou a impressora 3D. Todas as coisas que nós conhecemos, a natureza, as árvores, os pássaros, os mares, todas as coisas que nos encantam de belezas naturais, são obras de Deus. E o apóstolo Paulo fala que essas obras, elas gritam a respeito de Deus. Elas falam tão fortemente a respeito de Deus, a ponto de que as pessoas que negam Deus, elas se tornam indesculpáveis. Não tem desculpa para quem não acredita em Deus, observando o livro de Deus, impresso em 3D, a natureza. A natureza, o universo, os planetas, a organização planetária, a distribuição dos astros. Isso é muito maravilhoso. Algum tempo atrás, as pessoas elas tinham uma pergunta clássica para fazer para quem se dizia crente em Deus. Ele dizia: olha, você não pode me convencer de Deus porque você não pode me provar a existência de Deus. E a ciência afirma isso, que não é possível provar a existência de Deus. E a ciência cresceu muito em seus argumentos baseado na teoria da evolução. A teoria da evolução, ela ganhou destaque como se fosse já lei, como se já fosse verdade. Então nós vemos intelectuais, poliglotas, pessoas cultas, pessoas que falam vários idiomas, questionando a existência de Deus, alegando a impossibilidade de se afirmar que Deus existe. E a ciência, nesse ímpeto de dizer que Deus não existe, a ciência quebrou a cara. Porque hoje a ciência ela é obrigada a dizer: olha, eu não posso provar que Deus existe, mas eu tenho que admitir que todas as coisas que são como nós vemos, elas foram criadas. Essa declaração nós temos hoje da natureza, e é uma grande vitória da nossa geração, do nosso tempo, porque até bem pouco tempo atrás isso não era possível, ninguém afirmava isso. Isso é uma declaração da nossa geração. E eu acho tão maravilhoso, porque o apóstolo, aquele camarada acostumado a trabalhar com tendas, ele sabia disso. Ele escreve a carta aos Romanos e ele declara isso de uma maneira tão profunda, como alguém que é capaz de olhar o universo através de um telescópio. Não se sabe se o Paulo tenha algum dia olhado um telescópio, mas ele era um homem que admirava Deus, pelo que Deus era e pelo que era declarado de Deus no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, que ele compreende então o projeto de Deus ao se relacionar com o homem, mas principalmente, queridos, porque ele consegue vislumbrar o dia 7º. Ele diz: olha, não importa para mim, ele dizendo, Paulo, não importa nenhum sofrimento, não importa nenhuma desilusão, não importa nenhuma agressão, nenhuma ofensa, não importa nada,
para mim desde que eu chegue ao descanso de Deus. Desde que eu seja participante do sétimo dia. Porque o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6, ele vivenciou todos eles. Ele vivenciou todos eles. Ele olhava todas as coisas criadas e o projeto de Deus, e ele entendia o projeto de Deus. E ele dizia, eu não posso ser participante somente até o sexto dia. Eu preciso ser participante do dia sétimo, do sábado do Senhor. Esse homem então vai devotar a sua vida ao ministério, ao trabalho de Deus, e ele vai passar realmente por muitas vitórias. E ele faz a introdução então assim no livro de Romanos, e quando ele chega no capítulo 12 de Romanos, depois dele ter falado muito sobre a natureza e sobre as alianças de Deus, ele vai dizer para nós assim, rogo-vos, pois, que vocês apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ah, irmãos, nessa época era difícil de falar de fé racional. Fé, para as pessoas, até hoje, fé é mística. Fé não se explica, fé é dogma. Fé não pode discutir, fé, alguns creem em coisas, as pessoas creem em movimentos, as pessoas creem em imagens, as pessoas acreditam em aparições. Fé é isso, fé é alguma coisa abstrata. O Paulo vem e vai dizer para nós que há a possibilidade de que nós façamos um culto racional a Deus. Isso é maravilhoso, porque ele vem na contramão de uma expectativa existencial de muitas pessoas e confronta com quem nós somos, com quem nós queremos ser e com quem nós podemos ser. E, queridos, nós podemos ser gente de Deus, gente que entrou no santuário de Deus, compreendeu os pães da proposição, compreendeu a proposição existencial de Deus. Nós somos iluminados pela luz do Espírito Santo de Deus e nós agora vamos chegar diante do altar do incenso para prestar o nosso culto racional ao Senhor. Não tem nada místico, não tem nada abstrato. Nós adoramos a Deus e nós amamos a Deus e nós podemos dizer, Senhor, nós queremos ser do Senhor porque nós sabemos que o Senhor é. Porque depois de ter passado por todas as coisas criadas e depois de ter passado por todas as propostas, não é possível que a gente não tenha condição de dizer para Deus, ninguém é maior do que o Senhor, ninguém é melhor do que o Senhor, e não existe proposta de vida melhor do que a vida que o Senhor nos quer dar. Não é possível. Então, quando nós chegamos ali, naquele altar do incenso, e se você for pesquisar, você vai descobrir que os incensos, eles são fabricados de ervas, de mato, de capim, e alguns deles são acrescidos de alguns óleos. E o salmista, ele vai falar da minha vida, quando eu quero me gloriar, quando eu quero ser cheio de mim mesmo, quando eu quero ser cheio da minha razão, quando eu quero ser cheio das minhas próprias vitórias, quando eu quero ser cheio das minhas próprias conquistas, o salmista vai dizer assim, porque a glória do homem é como a flor da erva. De manhã está verdinha, está linda, e de tarde, depois de ter tomado o calor do sol, ela murcha e seca. Então, quando eu chego diante do Senhor, diante desse altar de incenso, eu vou colocar ali a glória que eu achava que eu tinha para ficar somente com a proposição da glória de Deus. Eu vou colocar ali, naquele altar do incenso, toda uma existencialidade inútil. Porque olhando para Deus, eu descubro quem eu sou. Olhando para a eternidade de Deus, eu não consigo mensurar nem os meus 100 anos aqui nesse planeta. O que seria 100 anos? Com quê? Com medo de quê? Ou possuindo o quê? Diante da grandeza de Deus? Então eu tenho condição de, vendo Deus, eu olhar para mim, chegar diante do altar do Senhor e prestar ao Senhor um culto com inteligência, um culto racional, um culto de quem entende Deus e de quem entende a si mesmo. Não existe outro além do Senhor. Não existe nada melhor do que Deus na nossa existencialidade. É impressionante
Quando nós chegamos agora na nossa geração, e depois de nós termos passado por anos e anos e anos e anos de uma teoria de evolução, a ciência ser obrigada a declarar as complexidades de todos os sistemas, não é possível que seja de geração espontânea. Alguém criou. Mas aí alguém pergunta para o cientista, mas foi Deus? Não, não foi Deus, porque eu não acredito em Deus. Foi um cérebro inteligente ou foi um ser inteligente? Foi alguma coisa inteligente. Deus não, porque eu não acredito em Deus. Então o Paulo vai dizer que o sábio é burro, que o sábio foi achado na sua burrice. Por causa de quê? Por causa da dureza do seu coração. Ele foi pego na sua burrice. Então, quando a gente olha para a nossa existencialidade, a proposta nossa, ao observarmos os dias da criação, eles têm duas mensagens. Tem uma mensagem natural em 3D, de todas as árvores, dos mares, dos rios, dos pássaros, dos peixes, dos astros. Tem uma mensagem, segundo Paulo, e tem uma revelação do propósito de Deus. Isso precisa falar profundamente a minha vida, porque eu entrei no santuário de Deus. Eu estou caminhando ao encontro de Deus. E eu preciso, então, reconhecer quem é Deus e quem sou eu. Nós podemos chegar à conclusão de que nós somos temporais, passageiros, mortais, e Deus é eterno. Olha que conclusão simples. Então, qual que é a distância nossa com Deus? Toda. Deus é eterno e nós somos mortais. O que muda isso? É que Ele nos deu vida em Cristo Jesus. De forma que a Bíblia vai dizer para nós, quem crê no Filho tem a vida. Nós vamos ver Jesus dizendo, diante de uma sepultura de um homem morto há 4 dias, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vivendo, crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. E ele olha para as pessoas ali ao lado e pergunta, vocês creem nisso? Você que está caminhando já há algum tempo no Evangelho, você crê nisso? Você, quando chega diante de Deus para fazer culto, para prestar culto, você tem esse entendimento? Entendimento de eternidade? Entendimento de imortalidade? Porque a nossa adoração não tem outro sentido. Adorar a Deus porque Ele nos deu uma bicicleta nova, não faz sentido. O Papai Noel também dá a bicicleta nova. A nossa vida precisa representar mais do que isso. A nossa existência tem que ter um significado além disso. A nossa vida, ela tem que expressar alguma coisa que possa trazer esperança para as pessoas. Num mundo que vai de mal a pior, um mundo de incertezas e de inseguranças. A Bíblia ela declara para nós uma certeza de 2000 anos, de um homem que não precisou de um telescópio Hubble para declarar que as coisas de Deus anunciam a grandeza das obras das suas mãos. Que coisa maravilhosa, que consciência maravilhosa. Como é que a gente, 2000 anos depois, nós podemos ter uma forma de cristianismo que não conhece Deus? E por não conhecer Deus, não revela Deus? Não manifesta Deus? Não é possível isso. Então, quando alguém hoje chega para nós e diz, olha, você pode me provar a existência de Deus? Eu digo, eu posso te provar a existência de Deus. Porque aonde você se baseia para negar a existência de Deus? Você se baseia na ciência? A ciência se rendeu aos pés do Senhor. Existe um ser maior do que todas as coisas, que criou todas as coisas. E quando a ciência diz, ele mesmo não existe, e ele não pode existir mesmo. Porque se ele existisse, nós teríamos que reconhecer que ele também foi criado. Ele não foi criado, ele é. Ele é absoluto, ele é maravilhoso. E quando nós olhamos a opção da existencialidade filosófica, viver eticamente, isso cansa.
Isso é cansativo, porque você vai viver eticamente. É como aquela pessoa que se preparou para fazer 100 anos com um físico escultural, com a pele lisinha, tudo arrumadinho. Sabe o que vai acontecer com esse camarada? Ele é só um defunto bonito, mas ele morre, ele morreu. Filosoficamente, não, querido. Filosoficamente, o que nos espera é a morte. A proposta de Jesus é vida eterna. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor.